Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa quarta-feira para juntos declararmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, bem cedinho pela manhã nós os convidamos a meditar conosco com a leitura das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 17 e seguimos em uma campanha específica de oração e gratidão pelos nossos filhos. Hoje nós vamos ler então esse curto capítulo, que é Êxodo capítulo 17, e ao final dessa leitura nós queremos orar com você pela sua família e especificamente pelos nossos filhos. Sim, vamos orar então. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós entregamos esse momento, Pai, de meditação, esse momento devocional em tuas mãos e pedimos a tua revelação sobre nós e a nossa família, Pai, de quem o Senhor é, de quem o Senhor se revela através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ontem nós lemos em Êxodo 16, quando o Senhor providenciou o maná e as codornizes, então pão e carne para o povo de Israel, e agora nós vamos deparar com outro momento em que o povo de Israel tem sede, e novamente eles reclamam contra o Senhor. Êxodo 17 diz que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Eles vivem repetindo, olhando para trás, como era a vida deles no Egito. Parece que eles não lembram que eles eram escravos, estavam sendo feitos a trabalhos forçados e a cada dia, mas eles olham para algumas coisas pensando, não, era melhor eu estar no Egito. E sempre Moisés o chamam a olhar para os planos e os propósitos de Deus. Amém. Verso 4. Moisés então clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, que significa provação e rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Que pela primeira vez está mostrando o jovem Josué, um guerreiro, servo de Deus que amava a presença do Senhor. Nós vamos ler mais sobre Josué nos próximos capítulos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então Moisés estava por um grande tempo com as suas mãos levantadas, e enquanto as mãos dele estavam levantadas, o exército de Israel vencia. Então ali eles estavam fazendo formas de manter as mãos de Moisés levantadas. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada.
Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Essa é a primeira vez em que nós lemos na Bíblia esse um dos nomes pactuais de Deus. O Senhor já havia se revelado como Jeová, Yahvé, a Moisés, e agora Moisés o chama Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Então, baseados nessa palavra tão linda, essa proclamação do nome do Senhor como a nossa bandeira, como o nosso estandarte, nós queremos orar com você, concordando com seus motivos de oração, e especificamente vamos orar pelos nossos filhos. E o tema que o Senhor tem nos direcionado a orarmos hoje é por identidade e pertencimento. O mundo tem falado tanto sobre a importância da pessoa se conhecer a si própria, conhecer os seus dons e talentos, mas nós aprendemos na palavra de Deus que muito mais importante do que os nossos dons e talentos é para nós e os nossos filhos entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus nos ensina que nós somos mais do que vencedores, nós somos um ramo frutífero da videira, nós somos embaixadores do reino de Deus. Tantos adjetivos, tantos termos que o Senhor nos usa para nos dar identidade, sempre mostrando que nós somos tudo isso em Cristo Jesus. Amém. Então vamos orar para que nossos filhos possam entender que mais do que a sua carreira, mais do que os seus planos para o futuro, o importante é que nós aprendamos a nos posicionar em Jesus diante de Deus e viver tudo que o Senhor tem de planos para nós e para os nossos filhos. Amém. Vamos orar? Sim. Pai, nós te damos graças Sim, por esse Senhor. texto tão lindo que nos ensina tanto, Pai, sobre o cuidado do Senhor sobre o seu povo, o seu amor estendido sobre nós. Sim, meu E Pai. assim como Moisés levantou a sua mão e assim o povo de Israel venceu os amalequitas, nós vemos, Pai, a bandeira do Senhor levantada sobre nós, nos dando vitória. Sim, sobre meu os Pai. ataques do inimigo, Amém, sobre Senhor. aquilo, Pai, que se levanta contra o conhecimento do Senhor na nossa casa, Amém, contra aquilo que se Senhor levanta Jesus. contra o propósito do Senhor para as vidas e futuro dos nossos filhos. Amém, Nós Senhor declaramos Jesus. que o Senhor é a nossa bandeira. Amém, Senhor. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa família, dos Amém, nossos Senhor, filhos. em nome Nós de pertencemos ao Senhor. Sim, Nós meu somos Pai. o que somos pela graça do Senhor Sim, meu Pai, em nós Cristo somos. Jesus. E hoje, especificamente, nós apresentamos ao Senhor os nossos filhos, Amém, pedindo que eles Senhor. possam discernir esse senso de pertencimento, de que o Senhor cuida de nós, de que Amém, o Senhor tem Senhor. bons planos para o nosso futuro, e Amém, de que que o assim Senhor seja. mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. O Senhor é quem nos dá vitória, e ao olharmos para o Senhor, nós nunca estaremos decepcionados, mas sim radiantes de alegria e Amém, vitoriosos, Senhor. Pai. Esse é o seu chamado, essa é a sua promessa, e é isso que nós clamamos, dando graças ao Senhor pela convicção, Pai, da tua bênção sobre as nossas famílias e sobre os nossos filhos. Eles são do Senhor. Amém, Eles Senhor. pertencem Sim, ao eles Senhor. são. E nós cremos, Pai, que o Senhor mesmo se revelará a eles, lhes dando esse senso de pertencimento e de identidade, porque os nossos filhos são do Senhor. Aleluia. Nós também concordamos, Pai, com cada motivo de oração Amém, que hoje Senhor, especificamente é recebe cada trazido diante do pessoa. Senhor. Nós te Amém, em pedimos a nome de graça Jesus. necessária Sim, para essa pessoa que está orando conosco superar os desafios que estão que diante assim dela, seja, de meu Pai. sabedoria, de favor, Pai, e a tua bênção. Em Nós nome de confiamos Jesus. todo o nosso futuro em tuas mãos, e especialmente, Pai, apresentamos os nossos filhos com ações de graças. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o Graças seu a Deus. dia. Você pode continuar enviando também Sim. o nome do seu filho para entrar aqui. Nós temos uma listinha de oração com o nome de todos aqueles que estão enviando. E vamos continuar orando uns pelos outros e orando pelos nossos filhos. Sim, nós estamos nessa campanha até o domingo de Páscoa, dia 9 de abril,
como nós mencionamos ontem, além desse momento aqui da meditação bíblica em que nós oramos pelos nossos filhos, eu e a Rafa decidimos também fazer diariamente uma caminhada de oração ao redor da escola dos nossos filhos. Do nosso bairro do também, nosso né? bairro, que fica aqui pertinho da nossa casa, mas você pode, de acordo com o que for mais apropriado para você, decidir fazer um propósito específico, mas invista nesses dias, vamos tomar esses dias para investir nas vidas dos nossos filhos, talvez até mesmo um passeio especial com eles, um culto no lar. Nós os chamamos porque sabemos que isso resultará em bênção para você, para os seus filhos, para a sua família. Sim. Então vamos juntos nesses 21 dias de oração e gratidão pelos nossos filhos até o domingo de Páscoa. Que essa seja a melhor Páscoa para as nossas famílias. Amém, que até assim aqui. seja. Um abração, tem dia muito abençoado.